pessoal, bom dia. Eu me chamo William e para essa atividade avaliativa da disciplina de Educação Mediada por Tecnologias, eu quero trazer para vocês um pouquinho da discussão a respeito de uma língua portuguesa ou de uma língua brasileira e um pouco da questão das suas variantes linguísticas. Primeiro, quero discutir um pouquinho com vocês o que é uma linguagem e uma língua. Linguagem é aquele conjunto de signos ou símbolos que foram estabelecidos em consenso dentro de um determinado grupo de seres que vão fazer uso para a comunicação entre eles. No caso do ser humano, nós podemos dizer que a língua é um tipo dessas de linguagem. E quais são os exemplos desses signos que são em consenso? As palavras, porque se eu tenho uma palavra que eu uso, a outra pessoa precisa saber o significado dela para que eu possa usar e a comunicação acontecer entre nós. Então por isso que dizemos que ela é algo em consenso. Existem outros tipos de linguagem também, como música, dança, placas de trânsito, enfim. Mas, em se tratando especificamente da língua, se a gente pensar em língua portuguesa e brasileira, podemos diferenciar elas com base ou na sua estrutura ou na sua cultura. Se a gente diferencia com base na escultura, seria dizer que a língua ela tem uma forma lógica da gente encadear as palavras na frase. Por exemplo, eu digo assim, vou buscar meu carro, e não posso dizer buscar carro vou meu. Acaba sendo prejudicado o significado. Por isso que a gente fala que tem essa estrutura. A gente tem que obedecer às regras gramaticais de sintaxe, de colocação pronominal, de regência, tudo isso. No caso da cultural, a gente leva em consideração as peculiaridades dos significados que algumas palavras têm lá que não tem aqui. Como por exemplo, no Brasil a gente diz que bate claras em neve. Em Portugal a gente diz que bate claras em castelo. Então, se levar em consideração essas duas formas de se ver a língua, podemos dizer que, se for no caso estrutural, a gente não poderia falar entre uma língua portuguesa e uma língua brasileira, já que a estrutura é parecida entre as duas. Mas se levarmos em consideração a questão cultural, aí sim poderíamos dizer entre uma língua portuguesa e uma língua brasileira. Mas no caso especificamente do brasileiro, por conta da extensão territorial, nós temos uma grande quantidade de variação linguística. O que seria essa variação linguística? Nada mais é do que as formas diferenciadas em termos de fonética e de significado de palavras que o idioma adquire em cada região do país. Só que dentro do território brasileiro nós temos o que chamamos de norma culta, que seria a norma correta a ser escrita e falada, aquela que a gente encontra em livros, em clássicos, é ensinada na escola. E qual o problema da gente sempre enfatizar a norma culta e não valorizar as variantes? A gente gera os famosos preconceitos linguísticos. Por quê? Porque tanto as variações quanto a norma culta, elas são importantes dependendo da situação que a gente tiver inserido. Por exemplo, se eu estiver conversando com alguém numa situação formal, é necessário que eu saiba um pouco de norma culta. Ou numa apresentação de TCC, numa apresentação acadêmica. Já numa situação informal, com alguém, por exemplo, que é de outra região do país, fica difícil eu conversar com ele só com base na norma culta, se ele tem um vocabulário diferente, se ele tem um jeito de falar diferente, a comunicação vai ficar estranha. Então o importante é que saibamos transitar entre essas duas formas. É claro que a gente não vai aprender todas as variantes linguísticas, mas o importante é que dentro de uma situação de educação, como nós pretendemos estar daqui a 4 anos, como sendo professores em sala, é importante que a gente valorize e incentive o aprendizado e o uso, tanto da norma culta, para essas situações mais formais, quanto das variantes linguísticas, por conta da identidade do indivíduo, por conta das peculiaridades que ela adquire e que, dentro dessa situação sociocomunicativa, quando estivermos inseridos nela, faça necessário. Tá? Então, por que eu trago isso como importante? Porque, além da alfabetização e do letramento, é necessário que no aprendizado a gente faça uso tanto da norma culta quanto das variações linguísticas, pois só dessa forma podemos alcançar verdadeiramente uma democratização social. De que forma? Dentro das circunstâncias sociocomunicativas que estaremos inseridos. Ok? Espero ter contribuído com algo para vocês e até mais!